senhor consegue enxergar essa segunda fase da direita, ou ela, para sobreviver nessas redes sociais, para sobreviver junto às massas, ela precisará, ainda que como um recurso acessório, ela precisará de figuras, vamos dizer assim, figuras folclóricas, como o próprio Bolsonaro, como a Damares. É necessário esse tipo de figura para chamar atenção, para viralizar nesses tempos atuais? Olha, eu acho que aqueles que não estão à esquerda, alinhados com a esquerda, e que não são identificados com, digamos, esses grupos mais folclóricos aos quais você fez referência, está meio perdido no cenário político, né, e no cenário do debate. Perdido no sentido que está no exílio, como eu dizia no começo, né? Inclusive, aquela referência que você fez antes do Senado, né? O próprio Marcos Pontes aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a impressão que dá é que essa direita, né, ela saiu na frente para garantir que, mesmo que o Bolsonaro não seja eleito, ela sim estará presente em Brasília. A gente sabe que o legislativo tem se tornado forte, desde grosso modo, o impeachment da Dilma, assim, o legislativo tem se tornado forte, né? Inclusive por conta de todo esse jogo das emendas de relator e todo o jogo com dinheiro, né? E esse medo que o Senado pode empichar a STF, quer dizer, tem aí um outro cenário que é um conflito entre essa direita e o Poder Judiciário, mais identificado com figuras do STF e agora do TSE, né? Então, a direita ela deu um passo à frente, no sentido, essa direita deu um passo à frente, no sentido de marcar espaço e dizer, olha, mesmo que vocês ganhem, nós estaremos alocados lá no Senado, na Câmara de Deputados, a gente vai dar dor de cabeça, certo? Porque a gente tem poder de fogo na mão. Então, eu acho que eles pensam basicamente assim. Agora, com relação a figuras possíveis, quer dizer, se é possível imaginar um candidato que não seja folclórico, quer dizer, a esquerda, ela, de certa forma, é um pouco mais livre em relação a isso. O Lula não deixa de ser um candidato folclórico, mas é um sujeito que tem uma história prévia, né? Ele tem uma história prévia. O Bolsonaro também tem, mas é uma história meio bastante miserável, né? No sentido político, eu quero dizer, de uma figura assim, mais significativa. E o Lula não. O Lula é um cara raiz, digamos assim. Ele vem desde o final da ditadura, um sujeito combativo, que já teve no governo, que pegou uma época boa do governo, navegou em dinheiro, um Estado que estava arrumadinho depois de Fernando Henrique, o que será bem diferente agora, caso ele venha ganhar a eleição. Ele vai pegar um Estado bastante hostil a qualquer primeiro mandatário, em termos fiscais, eu quero dizer, de dinheiro e tal. Mas a esquerda também ela sofre por falta de figuras. Quem é a grande figura da esquerda hoje, que na falta do Lula poderia estar aí disputando com o Bolsonaro? O Haddad já foi derrotado uma vez, está correndo o risco de ser derrotado no seu estado pelo Tarcísio, que é uma figura que saiu do Rio de Janeiro, que não tem raízes em São Paulo, certo? E então, quem mais pode haver à esquerda? Mesmo que a esquerda, Haddad não é uma figura folclórica, né? Goste ou não dele, não é uma figura folclórica, como é o próprio Bolsonaro, ou é um cara que come de garfo e faca, que sabe se comportar, que sabe usar as palavras certas, né? E a Damares. Agora, então eu acho que ainda assim é difícil imaginar qualquer uma dessas figuras que foram eleitas aí para o Senado ou para a Câmara que venha despontar como um possível, sei lá, substituto, possivelmente, do Bolsonaro lá na frente. Eu acho ainda que uma figura que poderá vir a ser uma líder importante dessa direita é a própria Michelle Bolsonaro. Ela é jovem, ela é bonita, ela está super enraizada no movimento evangélico, ela até hoje tem sido bastante discreta, né? Ela é mulher, o que pode dar gás, no sentido de diminuir a rejeição de muitas mulheres a candidatos de direita, né?
E então ela é uma figura que não chega a ser folclórica, mas ela está aí no espaço carismático, né? Pode vir a virar folclórica, mas é mais discreta do que isso. Então ela pode vir a ser uma opção, porque não há nenhuma... O próprio Hamilton Mourão já apareceu como opção, muita gente achava ele muito melhor do que o Bolsonaro, né? Sujeito mais contido, fala bem, escolhe bem as palavras, sabe se comportar. Ele também pode vir a ser uma opção na medida que ele conseguiu se manter longe do espectro folclórico.